Olá, estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos à sala temática 7, onde daremos continuidade às apresentações do curso da Agronomia. Eu sou Ana Gabriela, psicóloga aqui do campus, e estarei responsável, mais uma vez, pelo processo de mediação entre as apresentações aqui nessa sala temática. Convido mais uma vez todos vocês a interagirem conosco através dos nossos canais oficiais no YouTube e no Facebook, mandando seus questionamentos, dúvidas e fazendo comentários sobre as apresentações que aqui serão compartilhadas. Bem, pessoal, não sei se vocês conseguiram acompanhar as apresentações de ontem também da agronomia na sala temática 5, né? Mas todos os nossos acadêmicos que apresentaram trabalhos foram brilhantes nas apresentações, né? Apresentaram temas extremamente relevantes. Caso vocês não tenham conseguido acompanhar todas as apresentações de trabalho feitos durante a FETEC, a 21ª FETEC, estão disponíveis no site do YouTube. Então, basta conferir lá, vale a pena conferir, assim como também compartilhar, porque aqui a gente tem informação de qualidade e de ponta que com certeza pode mudar a vida de muitas pessoas. Vamos dar início então às apresentações. Eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar a dinâmica das apresentações de trabalho. Inicialmente, eu irei fazer a leitura do título da apresentação. Logo em seguida, nós teremos a exibição com o vídeo, né, da apresentação. Finalizada essa exibição, nós contaremos aqui com a presença dos nossos apresentadores, assim como também dos seus respectivos orientadores, que estarão disponíveis para responder os questionamentos que vocês nos encaminharem. Então, fiquem bem à vontade. Dando então início aos trabalhos, eu vou chamar a primeira apresentação, que tem como título Acompanhamento de lavouras comerciais e previsão de colheita para a cultura do gladiolo no Alto Vale do Itajaí. O trabalho será apresentado pela acadêmica Bruna de Assis Pereira e tem como orientadora a professora Alexandra de Souza. Oi, pessoal. Meu nome é Bruna de Assis Pereira. Vou apresentar a vocês o trabalho realizado no Instituto Federal Catarinense do Campus de Rio do Sul no ano de 2019 a 2020, onde foi realizado o acompanhamento de lavouras comerciais da cultura do gladiolo e também previsão de colheita com o auxílio do aplicativo da Fenoglade. A floricultura brasileira se tornou muito promissora, gerando renda e empregos. O gladiolo é uma importante flor de corte cultivada em países tropicais e subtropicais. É uma planta rústica de baixo custo, ciclo curto e rápido retorno. O projeto foi dividido em 3 partes, sendo a parte de pesquisa, ensino e extensão. Na parte de pesquisa, vou apresentar daqui para frente com as imagens do projeto. O trabalho foi realizado na área experimental do Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul. O gladiolo foi cultivado com espaçamento e fileiras de 40 centímetros e 20 centímetros entre plantas em ambos os sistemas de cultivo, que foi utilizado o sistema convencional e o cultivo mínimo. O experimento foi realizado durante o ano de outono, inverno e primavera-verão de 2019. No outono e inverno, os plantios foram realizados visando a colheita das artes florais para o Dia das Mães e Dia dos Namorados, e na primavera-verão para o Dia de Finados com o auxílio do aplicativo Fenoglade. Nos experimentos de campo foi utilizado cultivares de gladiolo com duração de ciclo diferente, de ciclo precoce, intermediário e tardio, que no caso foi a variedade White, Red e Jester. Os cornos das diferentes variedades de gladiolo foram adquiridos de fornecedores comerciais de Olambra, da cidade de São Paulo, e armazenados em geladeira até o seu plantio. O delineamento foi inteiramente casualizado em cada sistema de cultivo, época de plantio e cultivar, sendo cada tratamento constituído por 12 repetições e cada repetição teve uma planta marcada na área central de cultivo. Os dados coletados referentes ao crescimento e desenvolvimento da planta foram submetidos à análise de variância e ao teste de comparação entre as médias dos tratamentos ao nível de 5% de probabilidade. A data ideal de plantio foi considerada simulando o ponto de colheita, que corresponde ao estágio R2, considerando 3 dias antes do Dia das Mães,
do Dia dos Namorados e dos Dias de Finados, uma vez simulada a data de plantio para cada grupo de maturação. Os dados coletados de campo servirão de base para verificar a adaptação da cultura para a região do Alto Vale do Itajaí. Com os resultados obtidos da parte de pesquisa, o trabalho foi apresentado na 10ª Semana Acadêmica da Agronomia, sendo apresentado para uma média de 150 pessoas, incluindo alunos do curso técnico, incluindo também alunos da agronomia e também produtores rurais da região de Rio do Sul e cidades vizinhas. O trabalho foi de uma forma bem demonstrativa e contou com a colaboração de bolsistas e demais integrantes e colaboradores. O trabalho também foi apresentado em eventos nacionais, como este apresentado no Congresso Brasileiro de Floricultura e Plantas Ornamentais. A última parte do projeto, caracterizado como extensão, foi quando houve a assistência técnica a produtores, sendo 2 de Rio do Sul e 1 de Pouso Redondo, com visitas também no dia de cultivo e no dia de colheita. No geral, a produção de gladiola atingiu as exigências de comercialização. O cultivo mínimo se tornou com maior destaque, mas ele também pode ser muito bem desenvolvido no sistema agroecológico, orgânico ou convencional. Os custos de produção totalizou uma média de R$ 250, com uma média de 100 plantas, né? Onde cada planta teria 2 hastes, podendo ser vendida a R$ 2,50, gerando um lucro de R$ 250 ao produtor, o que significou um bom rendimento econômico, uma planta viável, de baixo custo e que poderá, assim, ser uma fonte de renda promissora para os produtores agrícolas daqui de Rio do Sul e região. Que trabalho lindo, não é, pessoal? Bem, agora contamos aqui com a presença da acadêmica Bruna e também da professora Alexandra. Sejam muito bem-vindas, tá? Gostaria desde já de dar os parabéns pelo trabalho e agradecer. Vocês sempre agradecem ao final, né? Pela apresentação, e nós que agradecemos vocês por compartilharem o saber conosco, tá? Então, enquanto nós estamos aguardando manifestações, questionamentos, eu passo a palavra para vocês. Caso vocês tenham alguma consideração adicional para fazer sobre o trabalho, fiquem bem à vontade. Então, obrigada, né? E uma boa tarde para quem está assistindo. O objetivo mesmo do trabalho, acho que foi bem explicado ali. A gente queria primeiro ver se a cultura do gladiolo teria uma boa adaptação, né? Para poder levar o produtor a uma outra fonte de renda, né? Uma outra diversidade do que a gente está acostumado, né? Trabalhando com o mercado de flores, que pode ser tão bom quanto todas as outras culturas. Professora Alexandra, teria algo a complementar? Sim, boa tarde a todos. Que bom a gente poder estar aqui mais uma vez, né, e mostrar o trabalho os trabalhos todos que são desenvolvidos no campus, né, e assim como todos os outros, esse é mais um que busca sempre melhorar a produção, melhorar a condição de vida do produtor rural, né, então, que nem a Bruna falou, o objetivo desde o início do projeto é mostrar a viabilidade de uma outra cultura diferente dos padrões que estamos acostumados a ver nas propriedades rurais da região, né. E, claro, ele não é um projeto que iniciou agora, no ano de 2019, ele já é um pouco mais longo, né, ele já tem uma história um pouco maior,
Mas agora em 2019, né, então foi possível fazer o dia de campo, poder mostrar, então, para todos os acadêmicos, poder mostrar para os agricultores, né, todos foram convidados, técnicos já formados, essa nova opção, né, e conseguir comprovar na prática que é possível, né. E a parte mais legal de tudo isso, né, que é a parte que a gente mais gosta, é acompanhar o produtor. Hoje nós temos alguns produtores, né, que já produzem a planta, já comercializam a planta, e isso é a parte mais gratificante de tudo. Você fazer todo o trabalho de pesquisa, fazer todo aquele trabalho de campo, que envolve ensino, extensão, e a extensão. Fazer os estudantes, e nós também, como docentes, né, vivenciar a extensão. Essa é a parte mais interessante de tudo, né, para que os acadêmicos não vivenciem só a pesquisa, mas sim a extensão, que é algo tão importante para eles, né, e nesse projeto foi possível, né, e ainda está sendo possível, então, esse exercício da extensão diretamente com os produtores, então, eu creio que isso é um ganho para os acadêmicos grande, né, para nós também grande, e creio que para a instituição também, né, a instituição também sai ganhando, porque nós temos aí a inserção da instituição na comunidade, isso é fundamental. Muito bacana, todos crescem juntos, né? Nós temos aqui um questionamento da professora Denise Fernandes, ela pergunta, as flores já estão em comércio em nossa região? Que a Bruna quer responder, senão eu falo. As flores, elas são mais para o Dia das Mães e Dia de Finados, né? Daí elas têm ali uma margem de lucro muito bom para o produtor, mas eu acredito que sim, né? Eles podem comercializar já. Tanto é que os produtores desses projetos comercializam, né? Eles produzem justamente para o comércio, né? E que nem a Bruna falou, as datas mais importantes são Dia das Mães e Finados, porém, é uma das coisas que a gente acaba não abordando, porque são várias facetas do projeto, é que você pode produzir ela em qualquer época do ano, né? Então, o produtor, ele pode se planejar, se programar para produzir nas datas que ele desejar, né? Que nem a Bruna falou no resumo, acho que fala, né, do aplicativo Fenoglade, que o produtor pode utilizar, uma ferramenta gratuita que o produtor pode utilizar para planejar a produção. Então eu quero produzir para, sei lá, 7 de setembro. Então ele pode se organizar para que as flores estejam prontas para essa data. Isso que é o legal, né? Com certeza. Bem, temos algumas manifestações aqui, né? A professora Denise disse que o trabalho é muito bacana, né? Considero o projeto muito bacana. Mais uma vez, também eu gostaria de parabenizá-las, tá? Não tendo mais nenhum questionamento aqui no chat. Queria saber se vocês teriam mais alguma consideração final para que nós possamos encerrar. Caso não, nós vamos para a próxima apresentação. Acho que era isso, né? A gente tem a intenção, né? O projeto do Gladilo é um projeto bem extenso, bem grande, que dá para fazer diversas outras pesquisas. A nossa intenção é continuar para poder trazer essa realidade, né, para mais próximo dos nossos produtores daqui da região. Isso aí. Eu só queria dizer assim que é importante ressaltar o envolvimento de inúmeros estudantes, né? Não é só a Bruna que está aí hoje na frente aqui, né? Mas é um trabalho que envolve muitos outros estudantes, muitas outras frentes de estudo, né? Então, eu quero deixar aqui de pronto o meu agradecimento a todos que desde o início colaboraram, se organizaram e tomaram a frente para que as coisas aqui se tornassem realidade, né? Tem uma notícia muito boa, só para vocês terem uma ideia, esse aplicativo Fenoglade Mobile de Santa Catarina, que foi lançado em 2017 para 2018, né, o registro dele tem participação nossa, do Instituto Federal Catarinense, né, então isso é muito importante e é gratificante, só foi possível devido a essa parceria que os estudantes tiveram, né, esse engajamento que os estudantes que tiveram com esse projeto. Então, eu deixo aqui meu agradecimento a todos eles. Aqui a Bruna está representando todos, né, mas existe uma legião de estudantes por trás de tudo isso. Antes de nos despedirmos, surgiu mais uma pergunta. A professora Denise pergunta: as palmas são lindas, parabéns.
A extensão realizada pelo grupo apresenta variedade de tipos de pétalas, cores, cultivares? Sim, a gente tem diversos cultivares, né? Que a gente trabalhou ali foi a white, né? Tem a branca, tem a vermelha, tem a amarela, tem a rosada. Então dá para trabalhar com vários tipos de cores, dependendo, né, de como o que o agricultor escolher, né? Se quiser fazer um pouco de cada para diversificar também na hora de poder vender, né? Porque a cor também é o que mais chama a atenção da planta. Uhum. Mas tem sim, é Bem, dividido por variedades ali. Até uma coisa que eu gostaria só de falar rapidinho, e uma outra coisa importante, pensando no produtor, né, é essa criação de cadeias curtas, não depender das floriculturas, enfim, né, e outros casas de festas, tal, e utilizam flores, até as próprias funerárias, flores vindas todas de Olambra praticamente, vem tudo de longe, né, a um custo maior. E o objetivo é justamente o produtor aqui pertinho produzir e fornecer diretamente, criar essas cadeias mais curtas, né? Isso é bom para o produtor, isso é bom para o comerciante, né? Se tiver aí no meio, e para o consumidor final, né? Que vai adquirir um produto fresco com custo menor. Uhum. Bruna, professora Alexandra, eu agradeço demais a participação de vocês, né? Estendo os parabéns aqui para a Bruna e para os outros alunos envolvidos no projeto, tá? Agradeço o compartilhamento e, mais uma vez, as parabenizo pela apresentação. Até a próxima. Obrigada, Tchau, até. tchau. Pessoal, vamos seguir então para a nossa segunda apresentação da tarde nessa sala temática, que tem como título Avaliação do potencial produtivo de cultivares de ameixa japonesa com resistência à escaldadura das folhas nas condições edafoclimáticas do Alto Vale do Itajaí. O trabalho será apresentado pelo acadêmico André Pintarelli e foi desenvolvido sob a orientação da professora Denise Fernandes. Bom, primeiramente quero agradecer a presença de todos que estão acompanhando a minha apresentação. Esse ano foi um ano atípico, né? Espero que todos estejam bem. Então, decorrente a isso, eu vou iniciar aqui a minha apresentação com a avaliação do potencial produtivo de cultivares de ameixa japonesa Prunus salicina, com resistência à escaldadura das folhas Xylella fastidiosa, nas condições edafoclimáticas do Alto Vale do Itajaí. Então, esse trabalho será apresentado por mim, André Pintarelli, e ele foi orientado pela professora Denise Fernandes. Bom, então a ameixa japonesa ela é conhecida cientificamente como Prunus salicina. Ela pertence à família das rosáceas de clima temperado como o pessegueiro, porém foi a que menos prosperou aqui na região do Alto Vale do Itajaí, devido à falta de cultivares com boa adaptabilidade climática, problemas fitossanitários e baixa qualidade de frutos. Então eu destaquei aqui as principais regiões produtoras, sendo ela Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e o sul de Minas Gerais, sendo que Santa Catarina apresenta condições climáticas propícias para o plantio, né, de frutíferas de clima temperado, porém, ainda carece de estudos, né, voltados a variedades resistentes às condições climáticas e problemas fitossanitários, como, por exemplo, a escaldadura das folhas Xylella fastidiosa. Aqui, à direita, tem uma imagem ilustrativa de onde se localiza a região do Alto Vale do Itajaí, aqui no mapa. E, decorrente a isso, então, o objetivo do trabalho foi transferir material propagativo das seleções de ameixeiras geradas pela EPAGRE, Estação Experimental de Videira, e implantadas em uma área experimental do Instituto Federal Catarinense, onde será avaliado a campo quanto ao seu desempenho, adaptabilidade, potencial produtivo e a resistência à escaldadura das folhas. Então, aqui tem a imagem onde foi realizado esse experimento, né, no Instituto Federal Catarinense. Então, foi realizado a semeadura, né, de adubação verde, foi realizada a análise de solo e corrigido de acordo com as exigências da cultura. Então, após esses procedimentos, né, foi realizada então a abertura das covas, feito a adubação dessas covas e entrado em contato com a unidade experimental, né, de videira, para eles fazerem a transferência desses genótipos para nós darmos continuidade ao plantio.
Então, o plantio foi realizado no dia 23/8 de 2019. Ele conta com 12 genótipos de interesse, né? Sendo que 3 dessas cultivares já existentes aqui no Vale do Itajaí, como a Fortune, Zafira e Oeste. O plantio ele foi realizado a 1,5 metro entre plantas e 4 metros entre linhas. Então, aqui a imagem à esquerda, no dia 23/9 de 2019, aproximadamente aí 30 dias após o plantio. Então, uma muda onde ela teve um bom pegamento, né? Teve boas brotações. E ao lado aqui à direita, no dia 16/12 de 2019, 3 meses aproximadamente após o plantio. Então, já uma árvore bem ramificada, com uma boa área foliar, com excelente pegamento. Nesse período aí a gente teve o cuidado maior com pragas, né, principalmente formigas, por isso desses canos de PVC na base das mudas aqui, né, auxiliou bastante para evitar o ataque de formigas, né. E aqui tem uma imagem à esquerda antes de se iniciar a poda e à direita aqui após a realização da poda. Então a poda ela foi realizada ali no dia 25/8 de 2020, né? Ela foi conduzida em sistema taça, então a imagem à esquerda aqui, uma planta já bastante ramificada, então foi feita a seleção dos 4 galhos, né, para conduzir essas pernadas, 4 galhos opostos na planta, e feito então a retirada desses galhos indesejados, deixando a planta no formato de taça. O tutoramento então, que nada mais é que conduzir essas 4 pernadas e deixar a planta em forma de taça, né? Realizada no dia 23/9 de 2020. E os resultados e discussões, então, o presente trabalho ele ainda se encontra em desenvolvimento para a obtenção dos resultados de interesse quanto à produção. A gente sabe que, por se tratar de uma planta perene, leva em torno aí de 3 anos, né, para a gente conseguir obter os resultados de interesse quanto à produção. Porém, né, recorrente a isso, a gente buscou estreitar a relação com potenciais produtores e ouvir deles as problemáticas encontradas no plantio de cultivares de ameixa aqui no Alto Vale do Itajaí. Então, aqui tem 2 dos grandes produtores aqui da região, como o Odair Warburg, né, da região de Vitor Meireles, e o seu Marcos Staloch, de Petrolândia, né. Então, ambos comentaram que tem uma carência em cultivares resistentes, né, às horas frias aqui da região, e principalmente resistente aí à escaldadura das folhas, né. Então, o objetivo desse trabalho busca isso, busca avaliar futuras variedades aqui resistentes às nossas condições climáticas, né, e buscar com que essas variedades sejam mais precoces e não venham a competir em período de produção com regiões como, vamos supor, o Rio Grande do Sul, por exemplo, né. Então, agradeço aqui aos que assistiram a essa apresentação. Para maiores dúvidas, eu deixo aqui o meu e-mail para estar entrando em contato comigo e eu estar sanando a dúvida de vocês. Desde já, então, obrigado. Voltamos mais uma vez, agora com a presença da professora Denise e do acadêmico André. Parabéns pela exposição, tá, André? Vocês agradecem, mais uma vez eu digo isso, vocês agradecem, nós que agradecemos, nós que nos sentimos honrados com um trabalho tão relevante como esse que vocês estão nos apresentando, tá? Enquanto aguardamos manifestações, questionamentos no chat do YouTube, eu gostaria de passar a palavra para vocês, para saber se vocês teriam alguma consideração adicional, alguma informação adicional. O vídeo às vezes a apresentação é tão curta, né? Então, caso vocês tenham algum comentário adicional sobre o trabalho desenvolvido, fiquem à vontade para falar aqui. André, se você quiser fazer mais considerações, depois da sua fala eu posso complementar. Tá bom, então boa tarde a todos, né? Então, como comentado no vídeo, o trabalho se encontra ainda em desenvolvimento, por se tratar, né, de uma cultura perene, leva um certo período até a gente ter resultados mais relevantes, né? Mas daí, com isso, a gente buscou, né, estreitar uma relação com possíveis produtores aqui da região. Porém, né, devido à pandemia, impediu que a gente pudesse, buscar mais produtores aqui na região para ter
uma ideia maior, mais ampla, assim, de plantio com os produtores, né? Mas a campo está sendo desenvolvido todas as atividades, desde o tutoramento e os cuidados contra possíveis pragas, e se encontra em andamento, né, nessa questão, a campo, né. A única coisa que a gente não conseguiu mesmo foi ter um contato com maiores produtores. Eu consegui só fazer entrevista com 2 deles, que são produtores grandes aqui da região, porém não consegui ter um contato com maiores produtores, né, que é o objetivo, assim que estabilizar esse negócio da pandemia, ter um contato com maiores produtores aqui da região mesmo. Joia. Então, justamente o André não encontrou mais produtores, ou não conversou com mais produtores, porque a nossa região, ela não é uma região que produz a ameixa. Ela não produz a ameixa porque falta essa visão, esse melhoramento, a encontrar essa cultivar que seja, assim, mais bem adaptada, ou que seja adaptada às nossas condições. Já faz muitos anos que ocorre um programa de melhoramento na EPAGRE de Videira, que eles fazem o melhoramento de frutas de clima temperado, pêssego, ameixa, dentre outras. Então, lá eles têm já genótipos retrocruzados, melhorados, e eles estão buscando novas áreas, então, plantas que tenham a menor necessidade do frio, para que elas possibilitem, então, ser cultivadas em outras regiões do sul de Santa Catarina, do sul do Brasil e em Santa Catarina. Então, essas cultivares são de origem, então, de um programa já bem desenvolvido, com muitos anos, do professor Marco Antônio Dalbó, lá da EPAGRE de Videira, e aqui nós vamos testar esses genótipos para encontrar, então, cultivares que não compeçam com as cultivares já plantadas em Videira, Fraiburgo, Caçador, que é onde tem um clima propício para isso, para que então a gente possa ofertar para os nossos produtores aqui da região mais uma cultivar, né, mais uma fonte de renda, dar uma diversificação na fonte de renda deles também. Porque, exemplo, a ameixa, no Brasil, a gente não consegue produzir 30% do consumo. Nós importamos muitas ameixas. E nós temos, então, poucas cidades, poucas regiões com as cultivares já estabelecidas, que é as nossas de referência, 3 ali, a Fortune, a Zafira e a Oeste. Então, elas que demandam toda a produção, que são nacional consumida. Como a ameixa ela tem uma grande variabilidade genética, resta a nós, então, testar e avaliar, é possível que a gente encontre cultivares adaptadas aqui e forneça, então, novas possibilidades de cultivares na região. Ok. Temos aqui um questionamento do professor Leonardo Neves. Ele pergunta o seguinte: quais variáveis meteorológicas foram utilizadas na pesquisa para fazer essa análise climática? Então, nós não fizemos análise climática, né? Nós temos já plantas pré-selecionadas que já vêm do programa de melhoramento. Sabemos, lá eles já verificaram que algumas elas têm a menor exigência ao frio, né? Porque aumento do calor, mais frio na época de floração e na época de preenchimento do fruto faz, então, o abortamento. Então, nós precisamos que ali entre julho a setembro o clima fique até 30 graus, né, de 25 a 28 graus, para que não haja o abortamento dessas flores, e que a produção ideal para as plantas ocorra em novembro e dezembro. A produtividade, que aí não vai é uma janela temporal que não vai competir com os produtores já existentes. Então, é isso que a gente busca. E a precipitação também não pode ocorrer muito ali também em julho e setembro, por causa que a polinização é feita via inseto. Porém, várias cultivares ali inseridas para a gente analisar, que nós estamos analisando, elas já são autocompatíveis, então algumas não vão precisar mais dessa polinização, o que vai resultar, assim, o que a gente busca, né, em um período de tempo, junto com a EPAGRE, então nós estamos apenas fazendo essa verificação de quais cultivares a gente pode indicar aqui para o Alto Vale do Itajaí, e assim eles vão, então, lançar as ideais cultivares para as diferentes regiões.
possivelmente André, autocompatíveis e possivelmente, desculpe, e possivelmente tolerantes a esse frio e tolerantes à Ptilala fastidiosa, que é uma praga que dizima todos os pomares de ameixeira no país. André, teria algo a complementar? Então, seria praticamente o que a professora falou aí. Não teria muito o que falar, não. Ok. A gente acaba falando bastante, porque a gente fica empolgado, né? Mas tá bom. Mas é importante a manifestação. Temos mais uma questão agora, direcionada para o André. Na questão de seguro para o agricultor, existe zoneamento agroclimático para a cultura? Bah. Então, esses produtores que eu entrevistei, aí, esses dois aí, eles têm sim o seguro vinculado com o próprio banco, aí, no caso, né? Aí essa questão não saberia, tipo, tá dizendo não. Não sei se a professora talvez poderia me ajudar nessa questão. Olha, por não ser uma cultura da nossa região e que é, digamos, indicada para cá ainda, porque não tem essa parte específica da agrometeorologia ali, não teria ideia. O que eu realmente sei é que a gente busca, então, que seja possível essas cultivares serem implantadas aqui. Pelo fato de não ter serviço de extensão rural ligados a plantas de clima temperado aqui no Alto Vale do Itajaí, provavelmente esse recurso talvez não tenha grande indicação, né? Que o banco sempre trabalha com algum retorno. Mas talvez o professor Leonardo mesmo possa nos responder, né? Que já que é a área dele, se para plantas de clima temperado existe algum tipo de seguro na região do Alto Vale do Itajaí. André, eu não sei se você queria falar. Então, é que a maioria dos produtores em si, o forte mesmo é o pêssego, né? Das frutas de clima temperado mesmo, eles têm apenas uma pequena parte de ameixa, assim, né? Que entre as frutas de clima temperado foi a que menos se difundiu, a ameixa, né? Então, o objetivo do trabalho em si é buscar umas variedades que elas se adaptam bem à região aqui para possíveis culturas ali, né, para tá implantando na região. Então, eles têm, sim, seguros, mas daí já é mais voltado ali para a questão do pêssego, as outras frutíferas que eles têm ali, né? Ela corresponde a uma pequena parte só, a ameixa que os produtores teriam ali, né? Mas futuramente, caso venha a lançar possíveis variedades de ameixa, creio que será feito, sim, ser seguro daí no caso, né? Ok, muito obrigada pelas respostas. Temos algumas manifestações aqui no chat do YouTube, parabenizando pelo projeto, estão considerando o projeto muito bom. A professora Alexandra dá os parabéns pelo trabalho. O Henrico diz que é um excelente trabalho. Mais uma vez, eu também os parabenizo, tá? Parabenizo você, André, pela coragem, porque eu sei que não é fácil apresentar, a gente fica tenso, né? Mas é muito importante, é um passo muito importante que vocês dão na construção, né, não só da formação pessoal de vocês, porque isso também faz parte, né, da nossa personalidade, a questão da timidez, como também para a formação acadêmica, né, para o mundo do trabalho. Então, parabéns pela coragem de vir aqui apresentar o seu trabalho e responder os questionamentos que foram direcionados. Gostaria de saber se vocês teriam alguma consideração final para que possamos encerrar a apresentação. Não, só que esperamos, né, que dentre os próximos anos as cultivares já estão em floração, a gente já consegue visualizar, então, algumas, as tendências de período de floração. Provavelmente, respostas, né, para esse projeto a gente vai conseguir nos próximos 2 anos, né, de floração, frutificação. E a gente agradece muitíssimo ao apoio do Instituto Federal Catarinense de nos possibilitar uma área para o cultivo desse pomar.
E também o apoio financeiro das bolsas, técnicos que nos auxiliam a manter também as atividades em dia. André, teria alguma consideração final? Seria isso, então, agradecer a presença de todos que participaram do trabalho, né, o Instituto por ceder o espaço para estar desenvolvendo essa pesquisa, que é uma pesquisa de grande importância e podendo também ser uma outra forma de lucratividade para o produtor futuramente, né? Então, seria isso. Agradecer a presença de todos. Desculpa, mas eu especialmente gostaria de agradecer ao André Pintarelli, porque ele tem sido muito dedicado, ele tem realizado todas as atividades que eu solicito e muito além, o que está possibilitando que esse pomar se mantenha vivo. Porque a gente já tinha instalado ele em 2017, e ele, devido à praga, devido a intempéries, a gente perdeu o pomar inteiro. E após a entrada do André Pintarelli para cuidar do pomar, o pomar está cada vez Travou aqui também o áudio da professora. melhor. Ai, desculpa que falhou aqui. Comprometidos para que uma pesquisa perene dessa maneira dê certo. Ok, então muito obrigada pela presença de vocês. Parabéns mais uma vez, professora André, pelo trabalho. Até uma próxima. Obrigado. Vamos então seguir para a nossa terceira apresentação, que tem como título Impacto dos bioestimulantes nos parâmetros físico-químicos produtivos e de pós-colheita da cebola produzida no Alto Vale do Itajaí. O trabalho foi desenvolvido sob a orientação da professora Alexandra de Souza e será apresentada pelo acadêmico Leonardo Lemco. Olá, tudo bem com vocês? Eu, Leonardo, agora vou estar apresentando o projeto de pesquisa que intitula-se como o impacto dos bioestimulantes dos parâmetros físico-químicos produtivos e de pós-colheita da cebola produzida no Alto Vale do Itajaí. A orientação desse projeto foi da professora Alexandra Guedes de Souza, ao qual também tive auxílio das colegas Milena Cives e Ellen Bauer. A cebola é uma cultura que tem grande importância econômica no mundo e também aqui na nossa região do Vale do Itajaí, sendo que o município de Tuporanga ele é considerado a capital nacional da cebola. Assim como as demais olerícolas, a cebola ela é mediada, a sua produtividade, a sua qualidade, por fatores climáticos. E quando estes não estão de acordo com a qual a cultura necessita, a planta fica estressada. E o uso de bioestimulantes tem se mostrado como uma alternativa para mitigar esse estresse abióticos. As macroalgas marinhas, a alga marrom, a Scophilum nodossum, ela vive condições extremas no oceano, ficando parte do dia dentro da água, parte do dia fora da água, e ela cria metabólitos secundários para garantir a sua sobrevivência. A extração desses e aplicar nas plantas pode ser utilizado para mitigar os estresses abióticos. Os aminoácidos livres, que garantem o metabolismo normal da planta, e a glicina betaína, que é um aminoácido modificado e que permite a retenção de água nas células, protegendo as mesmas do estresse hídrico e de altas temperaturas. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da aplicação dos bioestimulantes no desenvolvimento, na produção e nas características de pós-colheita dos bulbos de cebola. O experimento ele foi realizado numa propriedade no município de Chapadão do Lajeado, na propriedade de meu pai, no município no período de julho a novembro de 2019, utilizando-se a cultivar bola precoce rainha da Agritu. O delineamento foi em blocos casualizados, com 5 tratamentos e 4 repetições, havendo 36 metros quadrados em cada repetição. Os tratamentos constaram-se da aplicação de extrato de algas, glicina betaína e aminoácidos livres num único tratamento e depois de forma isolada, e o quinto tratamento, a testemunha. Aqui, então, uma imagem em que houve a produção das mudas nos canteiros,
A aplicação dos bioestimulantes já foi feita nas mudas e depois realizado o transplante das mesmas nos respectivos tratamentos. A avaliação de clorofila foi feita com um clorofilômetro digital portátil aos 30 e 60 dias após o transplante das mudas. A avaliação da produtividade foi feita, então, o arranquio da cebola, o corte dos talos e a classificação dos bulbos segundo o diâmetro. Foi calculada também a perda de massa fresca dos bulbos, depois da classificação, e a pesagem foi feita aos 30, 60 e 90 dias após a classificação. Foi determinado no laboratório o conteúdo de flavonoides totais, pelo método Lewis e Francis, em que se usa uma solução extratora e a leitura se faz no espectrofotômetro. Mostrando, então, os resultados de discussão, o índice de clorofila, ele mostrou-se promissor, né, por valores maiores, tanto aos 30 quanto 60 dias após o transplante, com a aplicação dos bioestimulantes. Aos 30 dias, somente a aplicação de glicina betaína não se diferiu da testemunha, e aos 60 dias, todos os bioestimulantes se diferiram da testemunha, evidenciando o extrato de algas com valores superiores, aplicado de forma isolada e também com os outros bioestimulantes. A produtividade da cebola, cada classe comercial, a produtividade total. O caixa 2, que é o bulbo que se recebe apenas metade do valor, então, quanto menos se produz dessa caixa 2, melhor é para o produtor. E aqui a gente vê que, com a aplicação de bioestimulantes, a produção foi quase que pela metade, quando comparado com a testemunha. A produtividade total, ela foi superior com a aplicação de todos os bioestimulantes, um incremento de cerca de 8 toneladas por hectare, quando comparado com a testemunha. E onde houve aplicação somente aminoácidos livres, não se diferiu do maior valor com a aplicação de todos os bioestimulantes, com um incremento de cerca de 6 toneladas por hectare. A perda de massa fresca aos 30, 60 e 90 dias, ela foi evidenciada nessa menor perda de massa fresca com a aplicação de glicina betaína e a aplicação de extrato de algas. Onde houve aplicação de aminoácidos livres, a perda de massa fresca não se diferiu da testemunha. O teor de flavonoides totais entre os bioestimulantes foi superior do teor de flavonoides na aplicação de extrato de algas, e comparando-se os bioestimulantes na colheita e no armazenamento, o único que não teve o decréscimo do teor de flavonoides foi com a aplicação de aminoácidos livres. Conclui-se, então, com esse trabalho que a aplicação dos bioestimulantes são promissores na produtividade e na pós-colheita da cebola, e a utilização desses em conjunto permite melhorar ambos os atributos. Obrigado pela atenção. Vamos, então, chamar o acadêmico Leonardo e mais uma vez a professora Alexandra. Sejam bem-vindos. Antes de partirmos, já temos alguns questionamentos. Antes da gente ir para os questionamentos, eu gostaria de saber se vocês teriam alguma consideração adicional, né, acerca do trabalho apresentado. Boa tarde a todos, boa tarde aos que estão aí acompanhando. Agradeço a atenção. Acho que, um geral, para comentar do trabalho, né, que põe muita gente a refletir da utilização dos bioestimulantes, é que a gente, enquanto seres humanos, os animais, claro que com suas limitações, quando eles estão com sede, ou quando a gente está sentindo frio, a gente põe casaco. Quando está com sede, toma água. E as plantas, elas não têm como fazer essa movimentação. E muitas vezes o melhoramento genético não possibilita a resistência à alta insolação ou a grande quantidade de dias sem insolação, dias nublados. E os bioestimulantes são uma ferramenta promissora. Claro que a gente tem muitos no mercado atualmente. Estudar a eficácia desses na planta é muito importante em todas as culturas, principalmente as olerícolas, que são plantas que têm um ganho produtivo por área maior. Professora Alexandra, teria algo a complementar?
Não, sim, primeiro que eu acho que é um tema bastante atual, né? Precisa ter bastante embasamento. Como o Leonardo falou, existem muitos produtos no mercado e o que se precisa saber é se realmente eles têm alguma eficácia sobre a planta, sobre o desenvolvimento da planta e no que eles acarretam, né? Para saber se vale a pena o produtor investir ou não nesses produtos, né, pensando em melhorar, aumentar a sua produção. Então, creio que é um trabalho bastante inovador nesse sentido, e ressaltar a importância de fazer sempre parceria com os produtores, né? Então, esse trabalho já de saída mostra essa parceria entre o Instituto e os produtores rurais, né? Porque nada melhor do que fazer em loco os trabalhos de pesquisa, né, no dia a dia dos produtores rurais. Então, foi isso que o trabalho do Leonardo aí proporcionou, né? Bacana. Temos aqui um questionamento da professora Isabel. Ela pergunta o seguinte: os mecanismos de ação destes bioestimulantes são conhecidos? Por exemplo, qual o mecanismo de ação do extrato de algas? Então, o extrato de algas que a gente utilizou, que é as Coffin nodossum, que é a água marrom, ela vive parte do dia dentro do mar e parte do dia sobre as rochas e exposta, né, à insolação ou a dias muito, muito nublados. E para ela garantir essa sobrevivência às condições extremas no mesmo período de tempo, no mesmo dia, ela cria metabólitos, principalmente secundários, para ela resistir a isso, garantir a sua sobrevivência. E quando são extraídos esses compostos secundários, o método de extração desse extrato de algas que a gente utilizou, que eles fazem a extração a frio, popularmente que se diz, ou seja, uma extração que não altera a composição química desses compostos, mas mantém da forma que está na alga. Quando se extrai e se aplica nas plantas cultiváveis, esses compostos também vão estar agindo nas plantas. Até tem uns estudos que essa mesma empresa já fez, em que, em universidades renomadas dos Estados Unidos, que mostra que as algas, né, especificamente a alga marrom, ela atua até mesmo na questão genética da planta, ou seja, uns genes, eles vão dar diferentes funções para as plantas. A professora Isabel pergunta: mas quais seriam os metabólicos? Vários açúcares, como nesse caso aqui, a gente verificou que realmente aumentou o teor de flavonoides, mas espécies, compostos que atuam também no combate de radicais livres das plantas, enfim, são inúmeros açúcares, compostos secundários, e que atuam em várias vias da planta. A professora Gisele Camargo parabeniza pelo trabalho e pergunta: em termos de custo, é viável o produtor utilizar os bioestimulantes? Supera o ganho produtivo? Sim, nesse trabalho, sim. A gente não tem a discussão desses dados, até poderia ter, mas eu fiz, né, essa questão, porque eu sei o valor dos produtos, e vale a pena, principalmente ali pela questão do ganho produtivo, do caixa 2, quando na testemunha eu tive 4.000 quilos de caixa 2 por hectare, e com a aplicação dos bioestimulantes 2, e como eu recebo só metade do valor por essa classificação ali, já se paga o produto, fora o incremento que se tem na produtividade total. O professor Leonardo coloca: bela explicação, Leonardo, e pergunta: foram realizadas quantas aplicações, em que período do ciclo da cultura? O sistema que a gente utilizou nesse trabalho foi o sistema convencional. Então, foram produzidas as mudas nos canteiros, a semeadura foi realizada início de maio e depois transplantadas as mudas. Ainda nos canteiros, aos 28 dias após a emergência, foi realizada a primeira aplicação. E aos 42 dias após a emergência, a segunda aplicação. Então, nos canteiros já foi feita a aplicação separadamente nas mudas, 2 aplicações nos canteiros. Depois do transplante, nas respectivas parcelas, cada tratamento. Aí, após o transplante, foram realizadas mais 7 aplicações. Tem aqui uma curiosidade do professor Leonardo, tá, Leonardo? Ele pergunta assim: faltando pouco para se formar, você já se sente preparado para assumir a fazenda do pai? Quem sabe, né?
Quem sabe dá para ministrar as duas coisas, a do pai e ajudar os outros também. Bacana. O professor Oscar parabeniza pelo trabalho e sugere repeti-lo por 3 anos. Temos outras manifestações aqui, tá? O Henrico disse que tua apresentação foi ótima. Tem manifestações dos teus colegas também de curso, André Pintarelli, que apresentou há pouco, tá? Te parabeniza também pela apresentação. Ou André Pintarelli, não, perdão, André da Costa, o presidente da comissão da FETEC, né? A Manuela também te parabeniza pelo trabalho. O professor Oscar também coloca parabéns, ótimos resultados, né? Então, eu estendo também os parabéns dos colegas para você, Leonardo, para a professora Alexandra. Agradeço demais a participação de vocês, agradeço o compartilhamento do trabalho conosco e parabenizo, né, pela apresentação. Teriam alguma consideração final para fazer, para nós finalizar? Só em relação ao que o professor Oscar falou, já estou repetindo esse ano novamente. Ano passado foi com transplante de mudas, esse ano eu estou repetindo no sistema de semeadura direta. Então, outro método de cultivo da cebola, mas estou repetindo o experimento. Ok. Professora Alexandra, teria alguma consideração final? Teria. Assim, fique à vontade. O que principalmente ali, só respondendo a professora Isabel um pouco melhor, né, ele trabalha, esses compostos, eles trabalham muito na regulação osmótica da planta, né, então o Leonardo avaliou ali a parte de conteúdo relativo de água e ficou bem evidente, né, essa regulação osmótica que esses produtos causam na planta, melhoram essa regulação osmótica, então, resistindo melhor à seca, inclusive, né, a deficiência de água, e, por outro lado, também aumentando a resistência dessas plantas, só que isso precisa ser estudado um pouco melhor, tá? Mas, a parte disso, eu queria só parabenizar ao Leonardo e ao grupo de trabalho desse projeto, porque o Leonardo, ele é muito proativo, o Leonardo, ele não precisa que ninguém diga o que ele tem que fazer, ele sabe o que ele tem que fazer, né, ele tem uma meta, e isso é um diferencial que esse garoto tem, tá, então ele vai ser um futuro profissional competente, né, porque ele tem esse viés muito bem definido, e ele é muito responsável, né, então ele não se aperta com nada, tanto é que todos esses trabalhos ele desenvolveu algumas coisas aqui no Instituto e outras coisas na propriedade dele, né, e com excelentes resultados, né, então só quero parabenizar e agradecer, inclusive, ao Leonardo, né, por poder orientá-lo, né, e toda a equipe que faz parte desse projeto, que tem demais autores. Então, finalizamos a apresentação, agradecemos mais uma vez a participação e até a próxima. Vamos, então, para a nossa quarta e penúltima apresentação desta sala temática, que tem como título Integração Lavoura-Pecuária no Planalto Serrano de Santa Catarina. Efeitos no solo e nas culturas na safra 2019-2020. O trabalho será apresentado pelo Hugo Schroeder e tem como orientador o professor André da Costa. Boa tarde, meu nome é Hugo Schroeder, eu sou aluno do Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul. Estou cursando o curso de agronomia, estou na 4ª fase e eu estou hoje aqui para apresentar para vocês o trabalho intitulado Integração Lavoura-Pecuária no Planalto Serrano Catarinense, o efeito no solo e nas culturas. Eu desenvolvi esse projeto juntamente com o professor André da Costa, meu professor orientador. O manejo adotado por agricultores aqui da região, geralmente, tem como base utilizar áreas arrendadas. Nessas áreas arrendadas, então, eles arrendam uma área que era campo e transformam em lavoura. Assim, no momento que eles arrendam a área para o cultivo de verão, finalizando esse arrendamento da área para o cultivo de verão, a área, então, retorna a seu dono e passa a ser cultivada com culturas de inverno para que o dono da área possa ter gado durante o inverno. No passar dos anos, agricultores da região estão vendo que esse manejo adotado está influenciando de maneira negativa a produção de grãos na parte do verão, pois
há uma extração muito grande de nutrientes durante o período e sem reposição, pois a adubação de base durante o período de inverno não é feita. Então, o gado pasteja toda a área e retira os nutrientes e não é reposta. Dessa forma, alguns agricultores estão passando a arrendar a área pelo período anual, dessa forma pagando um pouco mais o arrendamento, mas evitando a compactação do solo e também utilizando a área só como cobertura vegetal durante o período de inverno. O experimento possui uma área então de 952 metros quadrados. Nesta área a gente tem a distribuição de 16 parcelas, dividida em 4 blocos. A distribuição então os tratamentos foi feita ao acaso e os tratamentos então a gente tem o integração lavoura-pecuária, que consiste no uso no período de inverno então com o pastejo do gado. A lavoura de inverno, no caso aqui, a aveia e a azevém é feita sem adubação de base, seguindo o manejo que os agricultores da região aqui usam. As parcelas que a gente tem no sentido do tratamento somente lavoura, elas então são semeadas com a mesma quantidade de aveia e azevém, só que elas ficam no período de inverno isoladas e sem a entrada do gado, e sem o pastejo, no caso. Dentro de uma segunda faixa de avaliação, a gente tem mais 2 tratamentos. O primeiro deles, então, são tratamentos relativos ao plantio. O primeiro deles é o plantio direto, onde a gente somente faz a dessecação e o plantio da cultura de verão segue diretamente na palhada do cultivo de inverno. E o segundo tratamento, então, seria o preparo mínimo, ou preparo reduzido, que também é praticado pelos agricultores aqui da região, que é após o período de inverno, depois que o gado sai das pastagens, é realizada a prática da escarificação do solo feita com um subsolador. Manejo de inverno. Durante o inverno, então, a área passou coberta por aveia e azevém, nas dosagens de 85 kg de aveia preta por hectare e a azevém 25 kg por hectare. Durante o inverno, então, as parcelas de tratamento somente lavoura, elas foram isoladas, como a gente pode ver aqui à direita, para que os animais não pudessem adentrar nela, nem pastejar e nem pisotear a área. As parcelas de LP, então, elas foram avaliadas durante o inverno. A gente fez 5 avaliações totais no período de inverno. Essas avaliações foram feitas com um quadro de 0,25 metros quadrados. Então, a gente realizou o corte dentro dessa área, então, para determinar a matéria seca, e também a gente fez a medição da altura das plantas para determinar o crescimento. Vale destacar também que a gente fez uso de gaiolas exclusoras. No início, então, de novembro de 2019, a área do experimento, então, começou a ser preparada para o plantio. As parcelas, então, que eram de plantio direto foram dessecadas, preparadas para o plantio, e as parcelas, então, de preparo mínimo ou cultivo reduzido, elas foram dessecadas e escarificadas para assim estarem postos para plantio. No fim de novembro, então, foi realizada a implantação da cultura do milho dentro do experimento. Manejo de verão. Então, durante o verão, o experimento foi avaliado também. A avaliação realizada foi após a emergência das plantas de milho. A avaliação feita foi a retirada de amostras físicas do solo. Com essas amostras, a gente conseguiu determinar a densidade do solo, a sua macro e a sua microporosidade e também a sua porosidade total. Após isso, em abril de 2020, então, foi a nova atividade que a gente realizou no experimento, que foi a colheita. Na colheita, a gente, então, mediu a inserção da altura da espiga de 20 plantas dentro da parcela, dentro de cada parcela. A colheita foi realizada numa área central da parcela com cerca de 22,5 metros quadrados. E, para finalizar, depois da colheita, a gente realizou as amostras para análise química do solo. Então, foram retiradas a profundidade de 0 a 10 centímetros e de 10 a 20 centímetros. Para abordar, então, os resultados obtidos no nosso experimento, eu vou falar sobre as 4 hipóteses que a gente tinha no nosso trabalho. A primeira delas, então, é que o pastejo dos bovinos durante o inverno, na cultura de inverno sem adubação de base, ela afetou negativamente a produção de massa seca para o plantio do verão. Essa hipótese aí foi comprovada. A segunda hipótese, então, é que houve a compactação do solo pelo pisoteio animal durante o período de inverno no pastejo. Essa hipótese também foi comprovada, mas a compactação ela só foi maior nas camadas de 0 a 5 centímetros. As camadas inferiores a isso, a compactação foi praticamente nula. A terceira hipótese, então, do nosso experimento é que
o pastejo durante o inverno ele reduz a produção de grãos, sendo comparado com as parcelas, então, que elas servem somente como adubação verde e como proteção do solo. Essa hipótese aí, ela foi comprovada, sendo que, comparando, então, o tratamento de somente lavoura no plantio direto com o tratamento de ILP sobre plantio direto, a diferença foi de cerca de 8 sacas entre esses dois tratamentos. Então, a quarta hipótese do nosso experimento é que a escarificação do solo após o cultivo de inverno, ela favorece a melhor estrutura do solo para o cultivo de verão. Então, essa escarificação aí não obteve efeito sobre nosso cultivo de verão, sendo que foi ambos os tratamentos, tanto integração lavoura-pecuária, quanto o sistema de somente lavoura, os sistemas que foram escarificados sob o cultivo mínimo, eles tiveram menores produções quando comparados aos de plantio direto. De volta agora, com a presença do professor André e do Hugo, que foi nosso aluno do técnico, né, agora na agronomia. Gostaria de dar as boas-vindas para vocês, inicialmente, desde já, né, parabenizá-los pelo trabalho. Enquanto aguardamos comentários e questionamentos pelo chat do YouTube, eu gostaria de saber se vocês teriam alguma consideração adicional sobre o trabalho. Então, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo. E sobre o trabalho, acho que conseguiu ficar bem explicado ali o que eu gostaria de abordar. E se o professor André quiser comentar alguma coisa, acho que pode falar com ele. Então, boa tarde a todos. Também gostaria de agradecer a presença de todos, né? A ideia desse trabalho, então, é que a gente não tem muitas informações aqui para os solos de Santa Catarina em relação a essa questão de compactação do solo pelo pisoteio animal. Então, a gente vem desenvolvendo um trabalho já há alguns anos para ver esse efeito ao longo do tempo do pisoteio. E aí, então, o Hugo foi bolsista no projeto aí na última safra. Então, em anos anteriores, a gente estava estudando a soja e aí, nessa última safra, agora a gente passou a estudar a questão do milho também, para ver se essas culturas respondem igual ou diferente ao efeito do pisoteio que a gente tem lá no inverno. Enquanto aguardamos questionamentos, temos aqui algumas manifestações, tá? O professor André. A Sara define o trabalho de vocês como muito bom. O José Carlos também coloca ótimo trabalho, parabéns. A Jasmine também parabeniza o Hugo, diz que o trabalho é excelente. A Tamires também os parabeniza. Enfim, já temos algumas manifestações aqui, né? Parabenizando pela exposição. Teria algum fator específico que motivou a desenvolver esse trabalho? O trabalho, assim, a gente busca sempre mais conhecimento na área, né? Já tenho convênio com o professor André desde o tempo do técnico, continuei técnico no colégio, agora entrei na faculdade, e já vem desenvolvendo isso aí juntamente com o André ao longo de muitos anos. Busca de conhecimento, principalmente. Desde o técnico? Desde o técnico que você vem desenvolvendo? Desde o técnico eu tenho desenvolvido pesquisa juntamente com o professor André. A gente já tem trabalhado em diversos trabalhos. Durante o período que eu fiz o técnico, eu desenvolvi um trabalho com pó de rocha. E agora, entrando na faculdade, a gente começou a trabalhar com os projetos de LP. Professor André, orientando o Hugo já há tanto tempo, né? Desde do curso técnico, o que é que você tem para falar dele enquanto orientando? Eu só tenho elogios para fazer para o Hugo, né? Ele tem, fazem 4 anos já, quase 5, né? Que desde o primeiro ano do ensino médio ele se tornou meu orientado de iniciação científica. Depois ele foi meu orientado daí com bolsa, né? No projeto que a gente começou na iniciação científica, deu continuidade até o 3º ano. E aí agora ele entrando na agronomia, a gente então mudou um pouco o foco, né? Passamos a trabalhar com integração lavoura-pecuária. Hoje a gente tem um projeto que ele iniciou agora, esse ano, que é aqui nas condições daí de solo aqui do Alto Vale, né? Que a gente estava pesquisando lá em cima da serra, no Planalto Serrano, e agora a gente mudou aqui para
uma área mais próxima das nossas condições aqui do Alto Vale. Então, só tenho elogios para ele, tem sido meu braço direito aí nos últimos meses, que mesmo com a pandemia e do coronavírus, a gente conseguiu dar continuidade no projeto, tem me ajudado bastante. Professor Oscar parabeniza pelo trabalho e impactos para a região. Coloca assim, sugestão, utilizar a área de lavoura da zootecnia 3 para repetir o trabalho em outra situação de solo e clima. Você já pensou nessa possibilidade? Há algum tempo atrás até a gente pensou em fazer isso. Aí é uma opção que a gente teria, né? Hoje a gente tem trabalhado com foco na questão do gado de corte, né? Que é animais que são criados para terminação. E aí a gente ainda tem essa lacuna da questão do projeto com integração lavoura-pecuária para gado de leite, né? Que é uma situação que as vacas vão lá e pastejam e saem. Seria mais uma linha de pesquisa aí para a gente abranger e começar a trabalhar também. Vontade a gente tem, às vezes a gente não consegue abraçar tudo, né? Especialmente às vezes tem alguma questão também de limitação de bolsistas e tal, para conseguir bolsa aí para a rapaziada da agronomia, que nem sempre é possível conseguir para todos que querem nos auxiliar e desenvolver projetos. Ok. Então, mais uma vez, parabéns. Agradeço a participação de vocês, agradeço a tua disponibilidade, tá, Hugo, de escrever o trabalho, de apresentar esse trabalho e compartilhar o saber conosco, tá? Desejamos te ver em outras apresentações, né, dando continuidade a este trabalho que tu tens desenvolvido. Enfim, parabéns mais uma vez para você e para o professor André pela condição. Vamos, então, finalizar agora com a nossa quinta apresentação, que tem como título Unidade de Referência Tecnológica em Integração Lavoura-Pecuária nas Condições Edafoclimáticas do Planalto Serrano de Santa Catarina. Este trabalho foi desenvolvido sob a orientação do professor André da Costa e será apresentado por Henrico Murara. Boa tarde, sou Henrico Gobete Murara, acadêmico do curso de Agronomia do Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul. Sou bolsista do projeto de extensão intitulado Comunidade de Referência Tecnológica em Integração Lavoura-Pecuária no Planalto Serrano Catarinense. O período de projeto foi de agosto de 2019 a julho de 2020. O nosso projeto foi dividido em 3 unidades, onde a primeira unidade foi a avaliação do sistema de integração lavoura-pecuária, do meu lado direito, comparado com o sistema só-lavoura do meu lado esquerdo. Então, no sistema só-lavoura, foi feito o acúmulo total de massa seca da forragem para a determinação de quanto palhada vai ficar na hora da semeadura da cultura de verão. Já no sistema de integração lavoura-pecuária, pelo método de pastejo ser contínuo, tivemos que utilizar o método das gaiolas de exclusão para a determinação da quantidade de forragem produzida durante o ciclo da aveia e a produção total da pastagem. Em relação à produção de verão, foi feita a subsolagem na metade do experimento e na outra metade foi utilizado o plantio direto, onde posteriormente foi feita a avaliação dos atributos físicos do solo, onde foi avaliada a densidade e a porosidade do solo. Notou-se que onde houve a subsolagem, não se teve melhoria na produtividade de soja. Em relação à ausência e à presença de pastejo, observamos que na presença de pastejo houve uma diminuição na produtividade de soja do experimento. Então, aqui nossa segunda unidade do projeto, onde foi feita a avaliação de diferentes manejos na adubação do solo. Aqui foi feita a utilização de 3 tipos de adubação, onde foi feita a antecipada, que seria a adubação que iria na cultura de verão, colocada agora na pastagem de inverno, a preconizada, onde vai ser colocado adubo de verão, no verão e no inverno, e a tradicional, que seria somente a adubação no verão. Em ambas delas foi feita a adubação com e sem nitrogênio. Então aqui é sem nitrogênio,
com nitrogênio. E na antecipada a mesma coisa, e a preconizada também com sem nitrogênio. E em relação aos resultados, notamos que no manejo de adubação preconizada, ainda tivemos rendimentos de soja superiores comparados com o manejo tradicional e o manejo antecipado. Já em relação ao manejo tradicional e antecipado, notamos que no antecipado, onde se teve maior produção de forragem no inverno, e no verão não se diferenciou na produtividade de soja. Já em relação ao manejo da adubação nitrogenada, notamos que onde foi aplicado o nitrogênio, na forma de ureia no inverno, teve maior produção de forragem comparado com onde não foi aplicado. E em relação à produção de verão, não se teve diferença de onde foi aplicado e não foi aplicado. Então, aqui é a nossa terceira unidade do projeto, onde o objetivo foi avaliar a calagem do solo em integração lavoura-pecuária na produtividade de soja. O projeto foi implantado sobre campo nativo, onde foi feita a aplicação de 7 diferentes doses de calcário, variando desde 0 toneladas até 28 toneladas de calcário por hectare. Quanto aos resultados obtidos, concluímos que a calagem é fundamental para a produção de soja. E para obtermos boas produtividades de sojas, notamos que o pH deve ser elevado para valores acima de 5,5. No dia 30 de agosto de 2019, os discentes da turma da disciplina optativa de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária do curso de Agronomia do IFC Campus Rio do Sul, juntamente com os professores Oscar Emílio Hartmann e Gilmar Paulinho Triquez, visitaram a Unidade de Referência Tecnológica em Integração Lavoura-Pecuária, no município do Otacílio Costa. Na visita técnica, num primeiro momento, os bolsistas de iniciação científica de cada unidade de observação, juntamente com o bolsista de extensão, explicaram em loco aos docentes e discentes da disciplina de CIPA qual a metodologia utilizada em cada uma das unidades. Após isso, falaram sobre os principais resultados de pesquisa obtidos desde o início dos experimentos até aquele momento, comentando sobre os resultados referentes às avaliações das pastagens de inverno e da cultura da soja. Após essa primeira etapa, o grupo teve um momento de conversa com o produtor rural, Sr. Hamilton Gilberto Costa Meurer, que cultiva a pastagem e as culturas de grãos na lavoura, onde estão inseridas as unidades de observação. Neste momento, o grupo tirou algumas dúvidas sobre o manejo dos bovinos de corte e discutiu sobre as vantagens e desvantagens da adoção do ILP nas condições edafoclimáticas do Planalto Serrano Catarinense, junto com o produtor rural. Então, essa é a nossa unidade de referência tecnológica, onde os resultados estariam sendo divulgados em um dia de campo que nós estaríamos promovendo aqui na propriedade, agora em julho de 2020, onde, devido ao coronavírus, nós tivemos que adiar esse evento e vamos remarcar mais para frente a hora que as atividades voltarem ao normal, para a divulgação desses resultados, então, para os produtores rurais. Fechando com chave de ouro a sala temática 7, agora com a apresentação do Henrico, né, sob a orientação do professor André da Costa. Sejam muito bem-vindos, parabéns pela exposição do trabalho. Além de falar muito bem, nós somos contemplados aí com uma belíssima paisagem, né? Gostaria de saber, enquanto aguardamos questionamentos e manifestações no chat do YouTube, se vocês teriam alguma consideração adicional a fazer sobre o trabalho. Então, muito obrigado a todos que assistiram pela apresentação. Uma das nossas considerações, então, é que devido ao Covid-19 não podemos executar, então, a participação desse dia de campo que estava marcado, nós adiamos ele para o próximo ano, isso se tudo voltar ao normal, as atividades, e assim esperamos que dê tudo certo, né? Professor André? Não te escutamos. Então, boa tarde, novamente.
Então, nossa ideia, né, trabalhando nessa área de integração lavoura-pecuária, né, que é sistemas integrados, que a gente chama hoje, foi, então, juntar esses projetos de pesquisa que a gente tem desenvolvido, que o produtor lá nos cedeu a área sem nenhum ônus, né, o IFC, então ele é um baita parceiro que a gente tem, e apresentar esses resultados para os demais agricultores ali dos municípios que estão ao redor, né, do município de Otacílio Costa. A gente já teve um evento desse que nós fizemos em 2018, e a ideia era fazer um outro agora, esse ano, né, que a gente precisa dar uma acumulada nas informações para repassar novidades aí aos agricultores em relação àquilo que a gente tem descoberto nas pesquisas, mas infelizmente essas informações acabaram aí tendo que ser adiadas mais um tempinho para ser repassadas. Então a gente tem mantido as áreas experimentais lá, estamos avaliando esse inverno de novo e vamos avaliar no verão de novo para que, como a ideia é fazer um evento lá, onde foi feitas as filmagens ali do Henrico, então nós precisamos manter os experimentos ativos para poder passar as informações daquilo que a gente tem obtido ao longo de cada ano. Porque tem anos que variam um pouco, né? Tem anos que às vezes tem problema de estiagem, daí a resposta não é igual ao problema, aquilo que a gente observa no ano que ocorre chuva mais bem distribuída. Então, por isso que também os projetos eles têm uma duração de tempo um pouco maior, né? E demanda o ano inteiro de trabalho nessas avaliações. Ok. A professora Isabel pergunta: esse tipo de sistema é comum na região do Alto Vale? Pode responder. Então, professora Isabel, é um sistema que depende muito da cultura, devido ao Alto Vale produzir bastante cebola, fumo, ele fica às vezes um pouco difícil para cultivar pastagem de inverno, mas aonde a cultura principal, vamos dizer, seja de verão, milho, soja, no inverno entrando com a pastagem, que no nosso caso é aveia e mais azevém, é um sistema que pode ser comum encontrar. Alguns lugares não tão intenso, tipo, mais para o consumo próprio, vamos pensar assim, mas é fácil de encontrar. Professor André, gostaria de complementar? Sim, então, na região do Alto Vale, tem alguns municípios aqui da nossa região do Alto Vale que isso não é tão comum. Já em outros, ele é um sistema mais comum, né? E aí, os municípios que estão mais aqui na parte indo de Rio do Sul em direção ao oeste, né? E aí, uma das coisas que muda um pouco é que aqui no Alto Vale é a questão que é utilizado mais com gado de corte, com gado de leite, desculpa, nessas áreas de integração. Tem parte do ano o gado vai pastejar, uma forrageira, e parte do ano, às vezes, tem produção, então, de grãos, que às vezes é soja, mas o mais comum é milho. Enquanto que nas outras regiões do estado, tipo Planalto Serrano, Planalto Norte, própria região oeste, aí é mais intenso o cultivo de soja, e nesse intervalo onde nós não temos soja, que aí o pessoal tem utilizado para a produção de gado, né? De corte, geralmente, não de leite. Professor Leonardo Neves pergunta: tem área mínima para a realização desse experimento? Complementa. Número de animais, complementando a pergunta, né? Ele coloca número de animais e pode ser realizado com qualquer tipo de animal? A gente tem uma limitação, né, nessa área, porque, assim, em tamanho, porque a questão de que, por exemplo, se a gente quiser ter só uma unidade experimental, tipo, só um animal lá na área, esse animal, por exemplo, se for um bovino lá, que está por ser parte de terminação, ele já vai demandar de uma área de, no mínimo, aí, meio hectare, para que ele tenha essa questão do efeito do pisoteio, que ele transite, que ele consuma toda a forragem. Como lá nos nossos projetos a gente acha que só um animal é muito pouco, então os animais eles circulam, por exemplo, ali naquelas áreas onde a gente fez as filmagens, eles circulam numa área de 9 hectares, que dá 90 mil metros quadrados. Então, uma área bem maior para a gente poder manter ali 10, 12 animais, e esses animais, então, eles têm acesso à água, né, acesso à parte de sal, mineral, e eles transitam em todos os experimentos pastejando ali, porque o sistema que a gente utiliza lá é chamado de pastejo contínuo, ou seja, o animal permanece usando a área, pastejando a mesma área durante todo o período de inverno.
Em relação a qualquer tipo de animal, não sei se o Henrico responde, eu respondo? Eu não deixei o Henrico responder antes. Posso falar. Em relação ao tipo de animal, seria um animal de interesse, que no nosso caso seria o gado de corte, para terminação, para recria e terminação. Então, seria o nosso interesse o gado de corte. Poderia estar sendo avaliado com o gado leiteiro, ou animais em questão de ovinos. Pela nossa avaliação, não é o gado em si, e sim o que o gado ocasiona na área. Então, ele pode ser qualquer animal, vamos pensar assim, que consuma o alimento, a pastagem, e que esteja ocasionando o pisoteio, que é nossos principais pontos de avaliação na parte do experimento. Temos mais uma pergunta. O professor Paulo Pires pergunta: já tem alguma avaliação econômica para o sistema integrado lavoura e pecuária em comparação com o sistema tradicional? Bom, esse sistema, então, é a nossa unidade número 1, que é onde o gado entra, onde tem uma parte que a gente avalia o pisoteio, a compactação, e um pedaço da parcela do experimento que avalia só a parte lavoura. A gente não trabalhou ainda com a questão de econômica, vamos dizer, o quanto cada um vai produzir em valor, vamos pensar assim. Mas a gente trabalha que a parte de lavoura vai produzir quantidade a mais de grãos por hectare, vamos dizer. Então, a parte econômica ainda fica um pouquinho, uma lacuna ainda para a gente acabar pesquisando. A gente acaba comentando da questão de que o animal depois vai trazer mais retorno, se somar a questão da área de lavoura, de soja, mais o quanto o animal vai ganhar, ele vai dar um pouquinho mais de retorno, mas a gente ainda não trouxe esses dados concretos ainda para o experimento. Professor André, gostaria de complementar? Não, eu acho que o Henrique respondeu, né? Eu acho que isso, com os dados que a gente tem lá acumulado ao longo desses 4, vai dar 5 safras agora, eu acho que já é possível a gente começar a encontrar um orientado aí para fazer um trabalho de TC, de repente, para a gente poder trazer essa parte econômica, né? Que é no dia de campo que a gente promoveu lá 2 anos atrás, uma das principais perguntas dos agricultores era essa: tá, mas vocês explicaram que tal sistema produz 5 sacos de soja a mais por não entrar o gado, mas quanto que eu ganho com o gado no inverno? Eu pago esse valor que eu perdi, digamos assim, com a integração lavoura-pecuária, será que o gado não compensou? Então, essa parte ela é um pouco mais complexa de ser mensurada, especialmente quando a gente trabalha com gado de cria, porque aí você tem, aqui na situação que a gente tem lá experimental, né? Porque aí você tem as vacas, essas vacas vão ter os bezerros, e aí é difícil quantificar o valor desses bezerros produzidos ali ao longo do ano, porque parte do ano os bezerros não estão, e as vacas não estão nessa área, né? Eles precisam ir para uma outra área entre os meses de novembro até eles retornar para a pastagem em junho. E aí fica mais difícil mensurar esse valor que foi produzido ao longo de 6 meses, 5. Mas não é impossível, né? É só a gente estabelecer rotinas e padrões de pesquisa que é possível obter esse resultado aí, que é muito importante também. Bem, só para deixar registrado, temos aqui manifestações, tá, no chat do YouTube, dando os parabéns pelo trabalho, a professora Alexandra, o Rafael, a professora Isabel ressaltou que ficou, a forma como foi apresentado, tanto o trabalho do Henrico como o trabalho do Hugo, né, ficou com um jeitinho de documentário, com belas imagens. A Jasmine também parabeniza o Henrico pela apresentação. O GCL coloca que é muito bacana, muito boa a integração lavoura-pecuária, diz que o projeto é ótimo. O professor Paulo Pires também parabeniza. Então, trabalho top, parabéns pelo trabalho. Então, temos várias manifestações aqui parabenizando, né, pela construção do trabalho. Eu reforço os parabéns, né, não só pelo trabalho, mas também pela apresentação, tá, Henrico? Sempre digo que eu sei que não é fácil, às vezes nem é fácil para o próprio professor que já está acostumado, né, a estar exposto, se apresentar, que dirá para um acadêmico, né?
Eu sei que não é fácil, mas que com certeza isso faz parte do processo formativo de vocês, prepara vocês ainda mais para enfrentar o mundo, né, além dos muros do Instituto Federal. Então, mais uma vez, parabéns. Abro agora a palavra, caso vocês tenham alguma consideração final a fazer. Então, muito obrigado. Agradeço novamente a todos que assistiram pela apresentação. É um pouco complicado que a gente está enfrentando essa nova meio de tecnologia aí, então a gente acaba se debatendo com alguns problemas no meio do caminho, mas temos que estar preparado para tudo que vier, e com o tempo a gente vai pegando o jeito e no final dá tudo certo. Então, muito obrigado a todos, obrigado ao professor André também, pelo orientador que ele é, e sempre a gente está trabalhando junto aí, procurando novos conhecimentos, né, nessa área de integração lavoura-pecuária. Professor André, teria alguma consideração final? Não, gostaria de, então, agradecer a todos os parabéns aí que a gente recebeu, né, pelo nosso trabalho. Tem dado, digamos assim, ao longo desses anos aí que a gente está tentando produzir alguma coisa de conhecimento nessa área, são algumas horas de deslocamento, viagem e parceria com essa gurizada, né. O Murara, ele junto com o Carlos Sims, que se formou ali o ano passado, né, eles foram os meus 2 primeiros orientados da agronomia, então já fazem aí quase 5 anos, acho, né, Murara, que a gente está aí nessa parceria aí de ser meu bolsista e ajudante, já passou em vários projetos de pesquisa aí como bolsista, então é uma grande satisfação e orgulho, né, ter ele como ajudante aí. É um baita parceiro, né, um baita amigo também, ao longo desse tempo, né, que a gente vai pegando afinidade aí pela rapaziada que a gente orienta. Então é isso, muito obrigada mais uma vez, né, e até a próxima. Sucesso na continuidade do trabalho e até a próxima. Obrigado. Bem, pessoal, vamos então finalizar os trabalhos agora na sala temática 7 da 21ª FETEC. Gostaria de aproveitar para convidá-los, a partir das 16 horas, nós teremos a sala temática 8, dando continuidade aos trabalhos da agronomia, e às 19 horas também a sala temática 9, para fecharmos aí a FETEC da melhor forma. Lembrando que todos os vídeos das apresentações estão disponíveis no canal do YouTube, basta acessar lá. E não esqueçam, amanhã, a partir das 13h30, nós teremos a cerimônia de encerramento e premiação da 21ª FETEC. Muito obrigada pela atenção de todos, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.